Então, assim, talvez tenha tido, eu acredito que não foi a presidente do sindicato que fez isso. Foi o rapaz que era representante da região lá. Ah, tá. E tinha uma moça também de Aracaju. Na verdade, eu só estava sentado do lado do presidente. Eu não tinha nada a ver com a história. Não sou esclarecida porque isso que eu para mim todo mundo. Não, mas veja bem, eu acho Então, assim, a gente tem que conhecer, claro, o sindicato também ele prepara também os sindicais também para se fazer defesa. Agora, assim, me colocou me chamou a atenção com relação ao aluno universitário. Sim. Né? Isso. A lei. Eu achei massa essa lei, sinceramente, assim, agora eu não sei o que vai argumentar. Qual que, no caso, se pode seria assim, quem for, então, eu opinei favorável para estudantes de graduação, nível superior, e tem outro tipo de cursos técnicos. Qual a lei que vai garantir isso? Não, aí foi feita uma lei dizendo que a prefeitura deve disponibilizar esse transporte durante o período da faculdade. O cara tem que comprovar que a situação financeira da família dele não atinge 2 salários mínimos, que ele não tem condições de ir para lá. Tem uma série de requisitos. Eu achei muito legal o projeto, ficou bom. Ele mandou um projeto, na verdade, tipo assim: o prefeito tem que dar transporte a todos os estudantes do município. Eu disse, sim, meu irmão. E assim, qual é o critério para a gente poder selecionar quem vai? O cara tem que estar matriculado, tem que ter frequência, não tem que ter dinheiro, por aí vai. Não é esse o problema daqui, porque aqui sempre teve esse transporte universitário. Se o nosso prefeito Pedro agora retar aqui, porque eu falei isso, dizer eu vou mandar as outras transporte, ele não está vendo, não. Não, mas existe já existe essa lei. Não existe a lei, mas os prefeitos eles têm esse compromisso. É o caso do Carmópolis. Quando ela parou 2 meses, foi uma confusão da boca lá. No caso, assim, pode ser feito, criar uma lei para dar essa garantia a eles, né? Só tá lascado aí. Oh, meu Deus do céu. Eu vou falar outra coisa aqui que ele vai sair daí e vai querer ir embora. Pela ordem aqui, a vereadora. Não, fala. Ah, já. Não esquecer de apresentar como não. Mas ele. E qual é o grande coisa do negócio agora? Como vai ser aprovada a lei orçamentária agora? Eu aprovei o projeto. Vamos aos parênteses. Aprovei hoje. Chegou na época da lei orçamentária, botei, foi rejeitado, você vai pagar como? Se eu não tiver dotação, aí você não vai pagar. Não, aí ele vai ter que dizer que ele vai botar dinheiro. Porque na verdade é só formalizar uma situação que já existe. Pelo que eu entendi deles lá em Carmópolis, eles queriam também fazer isso, mas o prefeito ficou lá nesse caso meu, é seguiria, o prefeito está tranquilo, é do grupo, fornece, são 2 ônibus ao vento, parece, tipo 10 milhões por mês, nem sei se chega isso, 12 mil. Mas se houver a lei, vai ter que fazer agora. A sugestão é, na aprovação da lei orçamentária anual, ele arrumar um dinheiro, não sei de onde, para botar para lá para fazer isso. Se não fizer, se não tiver dinheiro, você não vai pagar, não tem como pagar. Essa questão do universitário me interessa até porque minha classe ensinei. Mas seria o vereador também que estuda em Aracaju. Coincidentemente, os estudantes cadastrados foi a mesma quantidade de votos que eu tive. Né? Fui fundei a Associação Itabaianinha, fui a Brasília muitas vezes, dialogando inclusive com o Randolfo, com os senadores, onde colocamos em pauta essa defesa de colocar o transporte como uma garantia social, porque a gente sabe, no artigo 6º, a gente tentava avançar para tentar fechar um cerco de entendimento. A gente ficou brigando muito, mobilizamos para a questão de liberar os ônibus amarelos, que havia muitas denúncias. Não pode, mas você chega ali na UNIT ali de noite. Isso, aí conseguiu fechar, mas eu tinha esse entendimento de manter sempre o diálogo, sabe? Porque o prefeito era da boa vontade dele, né? E se ele dissesse não, a gente se sentia muito prejudicado, porque também muitos não tinham condições de... Mas ainda há esse transporte lá? Só que a gente fez um acordo, olha, o prefeito vai entrar com ônibus, a gente entra com combustível, e aí a gente fez uma maneira... Lá em Siriri também teve isso no passado. O prefeito ficou sem o dinheiro, aí a prefeitura dava o ônibus, parece que cada estudante dava, não sei quanto era, artigo R$50, pagava o motorista, pagava o óleo, enfim. A gente arrumou um jeito de cooperação, onde vai o caronista, que a gente chama, no final do mês, arrecada 5, 6 mil reais, a parte daquela, não conseguiu cooperar. Ou seja, você vai chegar em Itabaianinha dizendo que todo ano está dizendo que pode fazer isso.
feia, né? Isso daí a gente ia para a briga de tentar fechar o centro, de garantir que primeiro já está na questão do transporte. Mas para eles botarem isso na construção, acho difícil. Isso, já está em pauta e vai. No estadual a gente tentou colocar no plano estadual de educação, aí o governador Jackson retirou. O estado está né? Então é algo que é muito complicado, mas que eu tenho também a ciência, eu converso com os universitários. Tanto no município o impacto financeiro é muito grande, porque Itabaianinha era um ônibus universitário, 50 universitários, quando a gente colocou a cooperação. Isso é o quê? R$8.000, né? Era um. Quando a gente colocou a cooperação e o prefeito dá o ônibus, estudante de combustível, hoje nós temos 500 universitários. Você foi para 10 ônibus. Entendeu? Esse avanço. E imagina então você colocar a gratuidade. Então foi sempre dialogando. Mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem que ter requisitos para poder você seguir. Porque o projeto que mandaram para mim tinha 4 artigos. Todo mundo. Aí eu mudei, fiz um projeto lá eu fiz uma pesquisa. Foi eu que fiz uma pesquisa e preparei um projeto mais bacana. São 2 municípios, Siriri e Dores. Nós somos as duas. Eu acho que eu Meu amigo ali quer falar. Meu amigo é de onde? Sou daqui mesmo. Daqui mesmo? Onde das obras? Bom dia a todos. Não, eu sou diretor. Diretor da prefeitura? Não. Diretor de uma escola. Ah, sim. Quanto professor também. Quanto a essa questão dos universitários, nós temos o seguinte, só pegando em cima de um questionamento que o senhor colocou, né? Concordo. Não é dever do município oferecer o ensino superior porque ele é o básico. Não é nem o médio o município, né? E o estado é o médio, né? Tem alguns estados que oferecem a universidade estadual, que mantém, né? Mas também não é um dever dele, mas é dever da União o ensino superior, né? Ora, se é dever da União e diz na Constituição que temos direito a ensino gratuito básico, médio e ensino superior, aí é aquele questionamento feito. Se não é nas duas instâncias, município, nem Estado, nem da União seria. Ora, mas não reza lá na Constituição que ele deve ter o ensino superior. Agora veja só, aí nós caímos num probleminha técnico que é a ideia do transporte. Ora, se uma vez a Constituição reza que nós temos o direito, a acessibilidade também é um direito. Agora, eu não sei até que ponto a União pode fazer uma parceria com os estados e municípios para que esse aluno que não tem condições de estar na capital ou ali em instância, ou que não tenha condições de ir até lá, eu não sei até que ponto a sociedade civil se mobilizando possa ajeitar esse probleminha, né? Me permita, porque todo historiador tem um probleminha com as leis, né? Desde a Revolução Francesa. Robespierre, que é um grande advogado, parceiro de vocês, dizia o seguinte: se vocês, o pessoal da elite, da aristocracia francesa, fazem suas leis, nós podemos fazer as nossas, a sociedade civil, né? Então, a questão é a seguinte: nós nos separamos com aquilo que eu sempre questiono dos meus alunos. A lei, ela muitas vezes não é justa. E quando ela não é justa, nós devemos lutar para tentar harmonizar para que ela atenda a todos, né? Nesse caso, nós nos separamos. Se não é do município, se não é do Estado, é a União que oferece. Mas a União oferece a gratuidade universal do ensino. Mas e aí, aquela ponta que está no município, que o município não tem dever, né? Nós temos um problema dentro da lei que torna ela injusta, ao meu ver. E aí, cabe bom senso e ético até do prefeito tentar fazer esses arranjos, né? Como o senhor disse, não vamos colocar critérios para ver até que ponto, né? Obrigado, não é. Aí a ideia é a gente tentar, na verdade, olhando pelo lado social, de bom senso, fazer uma posição que ele só vai se obrigar por dessa forma. Que fique meu registro. Se chegar hoje e disser que não quer mais, o prefeito aqui, você pode mandar mais. Que fique meu registro aqui. A lei, ela tem partes da lei que ela é justa e ela procura ser justa porque é um atendimento a toda a sociedade civil, mas horas ou outras ela acaba sendo injusta e a meu ver nesse ponto aí é uma dessas questões que ela é imoral. Não, então, eu estou tentando ajudar vocês. A gente conseguiu intervenção com esse argumento que era devido à União. Aí a Universidade Federal disse: é devido à União quem está sob o meu domínio, então vou beneficiar os 40 que são de Itabaianinha e Pitim. Então a Universidade Federal promove o transporte daqueles que são da Universidade Federal.
esse bom isso aí. Mas na amizade também, viu? Na amizade. Também, na amizade é tipo assim, estou fazendo o mesmo que eu quero. Se eu quiser, não faço não. Fala, meu jovem. Bom dia, tudo bem? Beleza. Veja só, eu vou voltar ao assunto referente ao servidor efetivo. Você disse que por lei pode se demitir o servidor efetivo. E pode também tirar direitos adquiridos, tipo incorporações salariais, para que se adeque à folha, o percentual. Olha o que ele diz aqui, ó. Presta atenção. Cargos de comissão, função gratificada. Função gratificada se incorpora se houver previsão do estatuto. Se for um direito adquirido por tempo, a princípio não. A função gratificada que eu estou falando aqui, por exemplo, o meu amigo aqui é professor. É uma gratificação, incorpora. Tem o estatuto. Então, a função que incorpora, aquela que incorporou, não pode ser retirada. Essa função gratificada que eu estou falando aqui, por exemplo, seria um professor que tem lá, porque o diretor de escola, ele é uma função gratificada, ela só pode ser dada, não é um cargo de comissão, porque parece, mas não é, no sentido, né? A função gratificada ela pode ser dada hoje, tirada hoje. Como um cargo de comissão, pode ser nomeado hoje, tirado hoje. Só que o inciso 5 do artigo 37 da Constituição, que foi modificado em 98, diz assim: as funções gratificadas só poderão ser concedidas a servidores estáveis, a servidores efetivos. Então, vamos supor, eu não sei como é a estrutura que eu conheço, que o cargo de diretor de escola é uma função gratificada. É um cargo de comissão. Suponhamos que fosse, porque tecnicamente me permite. E aí também vai uma ressalva, né? As estruturas administrativas das prefeituras ainda são ultrapassadas. Da mesma forma, o Tribunal falou um negócio agora aqui, em 2013, que foi modificado em 1998. Ele passou a vida toda fazendo certo, o Tribunal, de acordo com a Constituição. Agora resolveu mudar em 2013. Mudar o que estava certo, né? Mas só para você conseguir interpretar a Constituição. Eu não vou nem falar, porque senão eu vou perder tempo aqui, mas é um negócio interessante. Olha o que diz o inciso 5 do artigo 37. Inciso 5. As funções de confiança, eu falei em gratificado, mas falando de funções de confiança. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores efetivos. O cargo de diretor de escola ele se enquadra uma função de confiança, se enquadraria tecnicamente falando. Porque o cargo de comissão é para diretor, chefe e assessor. Quando você coloca o cargo de diretor de escola como um cargo de comissão, eu posso teoricamente colocar um terceiro estranho ao quadro de servidores da educação, se for cargo de comissão. Se for cargo de comissão, eu posso pegar do amigo, botar você diretor de escola. Se eu tiver lá um cargo de comissão de diretor de escola, eu não sei como está o estatuto de vocês aqui, mas eu poderia ser diretor, o prefeito aqui gostou de mim hoje aqui, você quer me botar lá, ser diretor de escola, se fosse o cargo de comissão. Se a nomenclatura do cargo de diretor de escola fosse função de confiança de diretor de escola, eu só poderia dar essa função de confiança de diretor de escola ao servidor efetivo do município. Parece, mas não é a mesma coisa. Não é. Possivelmente deve ter aí na prefeitura cargo de comissão de supervisor administrativo, cargo de comissão de coordenador do seu cargo de comissão de assistente. E a Constituição diz que os cargos de comissão, eles necessariamente só podem ser concedidos aos cargos de diretor, chefe e assessor. Então eu só posso ter o cargo de comissão de diretor financeiro, cargo de comissão de assessor especial do prefeito, cargo de comissão de diretor de gabinete. Eu não posso ter, tecnicamente falando, e o tribunal se apega a isso, eu não posso ter um cargo de comissão de assistente administrativo, mas um cargo de comissão de diretor administrativo eu posso. E essa mudança foi feita em 1998. Aí eu peguei, por exemplo, a estrutura administrativa de Siriri, que foi eu que fiz a nova, não foi aprovada porque os vereadores não quiseram. Mas o que eu encontrei de nomenclaturas equivocadas dentro da estrutura administrativa dos cargos de comissão, eu podia botar lá, função de confiança de assistente administrativo, aí eu posso, porque a nomenclatura não está atrelada a ela que está na Constituição. Então, são situações que a gente precisa compartilhar. Quer falar para
Eu estou aqui para ajudar, aproveite isso. Assim, Consulta lá sentada é diferente. é extremamente importante para tirar uma dúvida, porque está acontecendo dúvidas, e como a gente tem interesse em tirar dúvidas, no consentido, né? É uma pergunta construtiva. O vereador pode aprovar uma lei com carga horária menor do que 40? Pode. Isso já é claro. Agora é vindo do prefeito, né? Vindo do prefeito. Ele que mora, sim. Que não é o caso de Jeru, né? Encaminhada pelo prefeito e que seja para a remuneração menor que o salário mínimo. Ela está atrelada à compatibilidade das horas. Trabalho 20 horas, não vou receber como 40. O piso é quanto? 1.000 e quanto? 1.500 e pouco, né? O mínimo, né? Esse 1.500 e 1.600 é para 20 horas ou para 40 horas? Não, no caso, o servidor como Se ele só trabalhar X horas, é salário mínimo, é. sim. Aí você poderia fazer. Existe isso em muitos lugares. A Câmara Municipal de Aracaju hoje tem servidores lá há 20 anos. Não sei se isso tudo. Tem servidores efetivos da Câmara, um caso parecido. E os caras ganham R$400. Salário básico. Como eles trabalham muitas horas, aí a Constituição falou que o menor valor é o salário mínimo dentro daquela carga horária de 8 horas, no mínimo, né? Se for menos de 8, você vai compatibilizar com menos de 8. Então, muito obrigada. Atendida. É para tirar dúvida, né? Porque quando a gente não sabe, pergunta, né? Vai ter coerência e consciência do que vai fazer, né? Quando eu ando por aí conversando com os vereadores, pessoal das prefeituras e tudo mais, a ideia é a gente trocar informações. Quando eu falo que a gente não tem gestor de formação, não estou falando de prefeito, não. Estou falando de prefeito, vice-prefeito, secretário, vereador, assessores, advogados, contadores. A gente não tem. Via de regra, não tem. Nós temos a vontade, mas falta a gente um instrumento, que é o conhecimento. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de buscar conhecimento. Na verdade, me permita um discurso corporativo. Há uma inversão de valores tremenda na política, especialmente em âmbito municipal. Eu vou tentar ter cuidado com as coisas que eu vou falar, mas não é possível o prefeito escolher o presidente da Câmara. Não é possível. Eu tenho no meu município 21 vereadores, 19 são do lado do prefeito. Qual é a democracia que existe no meu município? Não tem. Muitas vezes os vereadores acham que o prefeito, a chave do município, a chave, não a da prefeitura que o prefeito abre a porta, diferente até de Cristinavos, né? Que no processo que tiveram lá no passado, que tiraram o prefeito, o negócio foi tão bem feito que o vice-prefeito que estava na prefeitura tiveram que derrubar a porta. Foi assim. Então nada estava certo. Nunca ia terminar certo. E quando me disseram aqui no presidente do baú, eu disse a mim isso. Vamos lá fazer impeachment do prefeito lá. Eu digo, vamos ver se ele vai ficar assim um dia fora. Eu duvido isso 3 meses antes. Eu conheço 7 anos. Ele nunca me procurou. Porque o que fizeram lá em Cristina, pelo menos o que eu ouvi dizer, o prefeito, existe um princípio constitucional que diz que em processo judicial ou administrativo é assegurado o contraditório para a defesa. O prefeito era parte do processo que não foi ouvido. Eu tinha que sair correndo. Eu lá trabalhando, eu saí correndo. Porque o que eu sou foi isso. O prefeito sequer foi ouvido. Aí indicou 10 testemunhas, 9 foi interferido. Não podia dar nada diferente do fogo na Câmara. Não podia. Todo respeito, não podia. E quando me disseram, o prefeito vai ser afastado, a primeira coisa que eu disse, pode perguntar ao presidente de Paulo. Eu disse, eu espero que eles não errem no procedimento. Foi tudo que fizeram e erraram. Danilo, Nada certo, na verdade. Situação assim que é uma polêmica aqui do Marco Jeru, né, se for provocar, com relação a funcionário que é vereador também, no caso, né? Ótimo.
com relação à questão de compatibilidade. Por exemplo, eu sou professora, né, e trabalho à noite. Trabalha que horas? Pela noite. Que horas é a sessão? A sessão tem uma sessão que é pela noite também, mas no caso de ser trabalho pedagógico, eu posso complementar meu horário em outro horário. Então, isso se torna incompatibilidade. Como é que é auferida a compatibilidade de horários? É uma pergunta que eu vou fazer. O vereador bate ponto na Câmara, o prefeito muito menos. Você não bate ponto na Câmara. Como é que eu vou... Vamos fazer o histórico. Qual é o único agente político a nível nacional que tem a possibilidade de acumular um cargo público que exerce um mandato eletivo? O vereador. Só o vereador pode ser vereador, exercer o mandato eletivo e ocupar o cargo público. Está no artigo 38 da Constituição, rapidamente. Ao servidor da administração no exercício do mandato eletivo, aplicar-se a seguinte disposição, né? Mandato eletivo federal, estadual ou distrital fica afastado do cargo de emprego ou função. Obrigado. Mandato eletivo federal, estadual, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, etc., fica afastado do cargo de emprego ou função. Obrigatoriamente. E não há possibilidade de optar pela remuneração. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo de emprego ou função, podendo ele, prefeito, optar pela remuneração. Suponhamos que Pedro seja juiz federal, deve ganhar o jogo em torno de 25 mil, 27 mil, não sei quanto é que foi fixado o subsídio aqui, e aqui fosse 20 mil. Até. Beleza. E quem é que diz quanto é? Até 24. Quem diz quanto é? É o senhor? Não. Nesse caso, eu não vou falar com beleza. Como é que eu consigo? Você vê que. Vou dizer. Nesse livro aqui está falando muito sobre essas coisas aí de remuneração. Quem disse que a Câmara pode dizer que o subsídio do prefeito é até 24 mil? Quem falou isso? Olha o que está escrito aqui, no artigo 29. Pessoal. Inciso 5. O senhor não tem nada a ver com isso, fique fora do processo, fique na sua aí, por enquanto. Inciso 5 do artigo 29, o subsídio do prefeito e do vice do secretário fixado por lei de iniciativa da Câmara. De que? Por lei de iniciativa da Câmara. Iniciativa o quê? Privativa. Só a Câmara pode fixar. E tem que dizer quanto é. O senhor não tem margem para dizer quanto é que quer receber, não. Mas isso por quê? Porque vocês fazem essas coisas. Aí eu não sei quem é, não quero saber, não estou perguntando a ninguém. Ou você se serve de quem está na área e fala que está certo, ou você fica passando por ridículo em algumas situações. Então o prefeito disse, hoje eu quero ganhar 16 mil, quem disse que você pode dizer isso? Porque não está escrito aqui isso. Aqui você tinha que fazer, Câmara, o subsídio do prefeito municipal de Tomado de Jeru será de 20 mil reais. Se o senhor dissesse que dentro do seu orçamento não dava para pagar os 20, aí você ia editar um decreto, dizendo que de vista, insuficiência de recursos, se eu ganhar 20 mil, ultrapassa 54, justificar esse troço. Nesse exercício eu vou ganhar 19 ou 18. Porque não é discricionário do gestor dizer quanto é que vai ganhar, não. E com todo respeito, tem um monte de gente fazendo bobagem por aí. Um dos vereadores econômicos até quanto? É até também? Até? A Constituição do Estado de Sergipe é a única do país que fala uma quantidade de coisas equivocadas que não tem limite. Lá na Constituição do Estado está dizendo no artigo 13, subsídio do prefeito não pode ser superior a 4 vezes do vereador. Subsídio do vice-prefeito não pode ser superior a 2 terços do prefeito. E diz lá assim, o vereador não pode ganhar menos que o secretário. E aí? Se você estiver pagando 3 mil ao secretário, aí o vereador não pode ganhar menos, não pode mais, não pode. Mas não é discricionário, meus amigos. Aqui, eu tenho uma palestra sobre remuneração de 10 horas. Se você quiser falar comigo 10 horas sobre isso, eu não vou ficar aqui falando. Porque eu estudei tudo sobre esse assunto. Há muitos anos atrás, já desde 2008 eu estudo isso, e culminou com esse livro que a gente lançou em 2013. Tudo que você quiser saber disso, a agente político municipal pode conversar comigo que a gente vai ter tempo para conversar. Hã? Não.
Mas você dizer, eu enxergo, olha, você vê que a gente vai vendo coisas assim, e o subsídio do prefeito será de até 24 mil. Não, ainda não mandou perguntar aqui você. Vocês já mandaram para ele a espécie normativa que fala do subsídio ou não? Então pode esperar que vai vir alguma coisa. A senhora vereadora? Já era? E é baseado numa previsão sanitária, né? Sim. Eu acredito que foi feito Quantos habitantes tem aqui? 13 mil. O subsídio dos vereadores ficou fixado em quanto? Até 6. Poderia ser até mais. R$ 7.496. Poderia ser R$ 7.496. E se o repasse daqui aumentar de 80 para 160, vocês vão poder receber quanto? 6. Se lascaram. Porque mesmo que eu não aguentasse pagar, eu tenho vários que não aguentam pagar. Mas eu disse lá, o subsídio dos vereadores do município tal será fixado de R$ 7.496, que corresponde a 30%. Só estou pagando 5 em alguns, porque não dá. Até 2020, a receita aumenta. Cada ano eu vou aumentando 500 contos, até chegar em 7.496. O nome disso, que foi feito aqui, na verdade não é um nome, né? É assim, as assessorias não estão dentro do processo. Vocês trazem para lá, fica abraçado com o pessoal que não é da área. Não adianta. Se eu dissesse 24 mil, se eu ia ter que pagar 24 mil. Vou lhe dizer um negócio que fizeram. Eu sou advogado da Barra dos Coqueiros há 4 anos. O ano passado, os meninos aqui de Itabaianinha vai no mercado aqui, viu? Para vocês. Eu sou advogado da Câmara. A minha ligação é quem me traz aqui, normalmente o presidente. Mas todos têm meu telefone, se quiser me ligar, eu vou me ligar. E o máximo que eu posso fazer é dizer a ele, olha, fulano me ligou perguntando isso. Agora, a resposta que eu vou dar, eu não vou perguntar a ele primeiro, não, para dar. Eu vou dar a resposta que eu achar que eu ligar. Para eu poder saber o que está acontecendo lá, eu trabalho em 10 municípios, então eu não tenho como estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Não marco ponto em nenhum, porque não gosto de passação. Não gosto porque na sessão vocês vão discutir política. A parte técnica que seria fazer o parecer, era para ser feito, se foi antes, não é na hora. Então, ontem eu fui para a Conceição de Jacuípe, porque eu sabia que ia ter problema no procedimento da votação. E se eu não estivesse lá, possivelmente eles iam ficar tudo doido lá, me ligando. Preferi estar lá. O prefeito está aí quando um projeto para a Câmara, uma lei, reduzindo o subsídio do prefeito, do vice do secretário. Não estou sabendo nada. O presidente da Câmara não passou nada para mim. O vice-prefeito, que é meu amigo, já teve alguns eventos comigo. O que é que ele fez? Depois de um bocado de coisa que a gente já havia falado sobre esse assunto com eles, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Senhor juiz, é inconstitucional essa lei. O prefeito não tem legitimidade ativa para propor matéria dessa natureza, porque aqui está dizendo que é competência da Câmara a iniciativa da lei que fica subsídio do TTT. Aí o presidente chegou aqui, o senhor vai responder o quê? O que é isso aqui? Aqui aí mandou, porque na outra vez tinha feito um decreto, o prefeito fez um decreto reduzindo, e o vice-prefeito entrou com ação e ganhou. Eu digo, é lógico, meu filho, isso aqui é pior. Quem disse, professor, que o senhor pode fazer isso aqui? Que o prefeito poderia mandar isso? Aí quer dizer, o ridículo foi quem? Porque não sabia de zorra nenhuma, desculpa, não sabia. Aí na hora de dizer, a Câmara tem que se manifestar. Eu me manifestei com o vice-prefeito está certo. A matéria não nasceu da Câmara, está errado. Quem assinou foi o presidente da Câmara, que foi em forma de segurança. Informações, ele que assina, ele assinou os rolos, não eu mesmo não. Agora saiu a decisão final aqui, o prefeito pagou o retroativo do ano passado, todo o vice-prefeito da diferença. O nome disso é incompetência, porque o recado vai a vocês. Eu não vi, se chegasse na minha mão essa lei, ela não ia andar para lugar nenhum. Então, como eu não estou em todos os lugares, dividam comigo. Agora, na hora que fizer besteira, você dividir comigo, não vem me pedir resposta para poder analisar, não. Eu não analiso, não. Vamos. Então, eu estava vereadora no dia da votação. Eu, por um motivo justo, não estava presente, mas assim a Câmara tem assessoria.
Tem advogado. Eu acho que cada presidente deve se esforçar no que tem. Né? Mas está errado, viu? E no nosso caso, para que o presidente não venha ter problema. Só é ligar para 998888008. Diga aí. E assinar umas 4 folhas de um contrato e nós temos que assinar outra. Eu não estou nesse lugar, eu tinha 13 câmeras aqui, agora eu estou com 8 no estado, né? Porque tem uma curva que faz por trás de mim assim, né? Uma desgrama. Falei, tá bom. Mas quem quer falar? Como é compatibilidade? Falou dessa desgrama de subsídio, mas esse negócio de subsídio, esse negócio que eu gosto é comigo a história. E aí eu costumo dizer bem assim, eu dou super. Eu não faço isso. Não faço. Deixa eu só finalizar com a compatibilidade. Então vamos lá. Investir como lá do prefeito. Fala. Definido, eu tenho um compromisso às 15 horas em Aracaju e lá no trabalho. Tristemente eu parti. Que era o do maior do outro lado. Lamentavelmente eu vou perder esse final, que certamente permanece. Quero só pedir licença a vocês, deixar dizer a vocês vão votar. Obrigado pela presença, prefeito. Boa sorte. Agora, melhor esse subsídio que 16 mil está pouco. É 16 mil? 16. Para mim. TV, né? Antes do senhor ir embora, rapidamente, em 2012 eu fiz alguns projetos de lei em relação ao subsídio do prefeito. Fiz na amizade, né? Eu fiz o de Simão Dias e lá nós fizemos uma proporção do reajuste, né? Me parece que o prefeito vai receber 14, um negócio assim. Nós colocamos, eu em parceria com o Zé Gaetano, não sei se o senhor conhece, o ex-presidente, a gente colocou 16 mil reais. Boquim é vizinho. Eu mandei o projeto para Boquim também. Porque todos os projetos de lei que fixam o subsídio do prefeito e do secretário, eu não boto o valor, nunca boto, para os vereadores resolverem. Porque o que é que acontece no Estado? Como a Constituição do Estado diz que o subsídio do prefeito não pode ser superior a 14 do vereador, fixo do vereador, multiplico por 4 do prefeito. Eu discordo. Não é essa a razão, não é isso que está escrito aqui. Aí o que o Boquim fez? Era R$ 6.012 em 2012, com limite máximo de 30%. 6.012 vezes 4, 24. Karina fez a mesma coisa. Eu não botei os valores. O Procurador-Geral de Justiça entrou com ação direta de constitucionalidade e declarou constitucional a lei desses dois municípios. Por quê? Não havia uma compatibilidade. Você passar de 12 para 24 era desproporcional. Só que o Procurador-Geral de Justiça, aí é um tema que a gente tem que mergulhar mais, não se ateve ao reajuste dos deputados estaduais. Em 2008, o deputado estadual ganhava 9 mil. Em 2012 ele ganhava, em 2008, 9 mil. Em 2000, na outra legislatura, 12. E na outra, ele passou de 12 para 25. E como o nosso subsídio é fixado com base no subsídio deles, não foi feita essa conta. Então, quem recebia 12 passou para 24, totalmente desproporcional. Os prefeitos, né? De 12 para 24, um reajuste do caramba. E ninguém olhou essa conta. Então, essa matemática da Constituição do Estado é ridícula, porque não está previsto na Constituição. Então, eu, se trabalhasse aqui, eu faria o quê? Você vê que instância, eu fui lá, o prefeito ganhava lá, passava 28 mil, parece, eu botei 30. Se fosse dar um aumento proporcional, eu não 40, não pode, porque o Estatuto é o ministro Supremo. Então, no caso de vocês aqui, o que foi feito não é compatível. Para você receber 16, você tem que fazer um decreto. Pode fazer hoje, retroativo a janeiro, falando do seu subsídio dos secretários e do vice. Agora, não cabe ao prefeito dizer quanto é, porque não há previsão aqui na Constituição. Eu não posso fazer isso. Faça isso. Nós assistimos a 2000, que é esse, 17, o subsídio vai ser tanto, é de vista, o subsídio de recurso. Fala um negócio desse assim. Eu não colocaria, porque aqui para vocês vai uma dica. Na verdade, eu teria que ver a espécie normativa que